Em 1998, ele esteve em Londres estudando Mass Communication e Internet. Conta um pouco dessa história, como é que foi? Era um momento de transição, assim, de carreira e era bem jovem. E aí eu consegui uma bolsa para estudar na King's College sobre Mass Communication e Internet. Era uma classe pequena, em Londres, e eu me lembro que o professor falou assim, essa coisa de internet é uma ondinha, ela já vai passar. E só que eu olhava aquilo e falava assim, não, isso não é possível que é uma ondinha. Quando você começava a estudar o que era falado na década de 40, no ARPANET, você falava, tem algo grande vindo por aí. E aí, depois de 3 anos eu voltei para o Brasil, estava pré a primeira bolha mundial, né, da internet. E depois daquela bolha, esse bairro aqui que nós estamos, não sei se as pessoas sabem, mas que é a Vila Olímpia, era só casinha bem pequenininha e um ou outro prédio. De repente isso aqui virou uma outra parte da cidade, a parte dos negócios. E aí tive o prazer de ver nascer a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o Buscapé, o Mercado Livre. Vi todas essas operações começando, Hotmail. Foi sensacional. Esse papo bacana será com o Gil Giardelli. Gil, obrigado pela presença, meu cara. Seja muito bem-vindo aqui ao Livecast. Ao meu lado, Rafael Escocuglia, beleza, Rafa? Joia, tudo bom? Welcome back. De volta, né? Tava com saudade, hein, cara? Pé quebrado. Só o Alex. Ninguém aguenta o Alex muito tempo. Mas agora meu pé melhorou, já consigo me vir até o estúdio novamente. Tô muito feliz. Muito legal. Seja bem-vindo. Galera que tá acompanhando a gente, não esqueçam, compartilhem, like, etc. Todo mundo já tá acompanhando. É isso aí. Todo mundo já sabe como falar. Mas, Gil, cara, de verdade, prazer muito grande conversar contigo. Você é um dos caras que, quando você falou aí do começo da internet, de fato você esteve à frente de grandes projetos do mundo da internet, acompanhou, você conhece quase todas as pessoas que participaram efetivamente dos projetos de internet, site, e-commerce, transformação, tudo que era discutido da internet até hoje. Conta um pouco da sua carreira, de projetos que você participou, para quem está acompanhando. Se a pessoa, de repente, está meio perdida no mundo, não sabe quem é Gil Giardelli. Eu sou um professor, né, e dou aula aqui em algumas universidades de fora. Eu sou roboticista, tenho um laboratório de robôs e já falamos há muito tempo atrás dessa inteligência artificial. A IA generativa é algo que a gente já falava há muito tempo. Coisas bacanas assim, que a gente pode falar para os nossos, quem está nos escutando, nos vendo. Antes de ter o conceito marketing digital, o primeiro conceito que veio... foram dois, e eu estava ali bem nesse começo. O primeiro que eu estava numa empresa e aí falaram assim, tá começando lá em Nova York, né? Foi criada a primeira empresa de e-mail marketing. Eu falei, puxa, e-mail marketing? E aí eu me lembro que eu fui numa gigante, que hoje usa muito e-mail marketing, usa o marketing digital, e eu fui falar assim, a gente precisa começar a mandar os nossos extratos do programa de fidelidade por e-mail. Só que na época só tinha um tipo de e-mail, que era o Hotmail, e aí o Yahoo veio depois. E aí esse diretor falou pra mim assim, Gil, você é maluco, você acha que um dia as pessoas vão querer receber coisas no seu e-mail? Elas vão querer receber coisas no correio, né? Eu falei, não, eu acho que vai. E hoje ele me dá razão, porque hoje é muito mais do que marketing digital. E um outro ponto que foi bacana, nesses projetos, um dia me liga o pessoal eram dois sócios, a Folha, né, e o Grupo Globo, eles lançaram o jornal Valor Econômico. E o jornal cresceu muito, só que ele cresceu tinta no papel. E ele tinha um site, só que a gente foi contratado para fazer esse site novo e fazer o e-commerce, quando nem usava muito a palavra e-commerce no Brasil. E foi uma loucura, porque você tinha que integrar a pessoa pagando assinatura no cartão. Foram 15 anos de trabalho, claro que a gente fez isso nos primeiros meses do e-commerce, mas foi interessante ver essa transição da mídia impressa para a mídia digital. E aí, só para contar um dado bacana, eu me lembro que um dia a gente teve uma reunião com a redação, e eu falei assim, o New York Times está fazendo blog agora com os jornalistas. Aí uma pessoa grande na redação falou assim, Gil, blog não é um meio de comunicação, a gente precisa realmente... as pessoas querem ler o jornal impresso que chega em casa. Eu falei, olha... E hoje, essa pessoa é uma super amiga, né, já está indo para o final da sua carreira, digamos assim, dessa parte, mas ela tem um super blog. Evoluiu. E quando você falou que você trouxe alguns pontos aqui, né? Você falou, por exemplo, de robô, né? Você tem um robô, né? Você gosta desse tipo de coisa, né? Você é um entusiasta desse aspecto, né? Tenho vários robôs no laboratório, são 12 robôs. Mas muito mais do que o robô é esse conceito
do que significa o EA Economy, a economia da inteligência artificial, para as pessoas, para o trabalho. Eu posso assegurar que todos os nossos estudos nos dizem que assim, todo o trabalho repetitivo ele será substituído, absolutamente todo. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas você está vivendo essa aceleração. Então, qual é o encontro entre a inteligência artificial com a inteligência humana? Essa é a grande equação. Começou agora, porque sei lá, com o ChatGPT todo mundo está ouvindo falar disso agora, mas o tema já é discutido e já é debatido há muito tempo atrás. Mas agora parece que a coisa, você está vindo para todo lado, né? O Midjourney cria música, cria imagem, cria isso, cria aquilo, tudo com inteligência artificial. Agora acho que popularizou de vez o termo. Mas como é que você vê essa questão? Há quanto tempo está sendo debatido? Como é que você vê esse aspecto? Eu tive o prazer de dar aulas e também, né, ser aluno em MIT, Stanford, na Imperial College. Então, já se debatia muito disso. Se você pegar a essência da inteligência artificial, ela é criada num encontro de verão em Dartmouth, em 1956. E aquelas pessoas, apesar de você não ter a tecnologia pronta, você já tinha os algoritmos. E você já entendia como seria o futuro daquilo. Aí na década de 80 começa o que é chamado dessa IA generativa, onde você começa grandes dados conversando e aprendendo entre eles, né, que seriam esse conceito que está por trás da IA generativa. E aí você tem esse grande salto agora, né, do que é muito mais do que o Big Data, do que é o Data Science, esses algoritmos gigantes na nuvem aprendendo com os outros. Então, claro, o ChatGPT pegou quase todo mundo de surpresa, né? A primeira versão mais, digamos, popular foi no ano 2000, a primeira que era só para laboratório em 2019, mas ela chegou e é a primeira vez na história da tecnologia que até aqui, você gerava, de cada um emprego que você fechava, quase 3 novos. Nesse momento a gente está discutindo se vai gerar mais emprego ou não, mas terão muitos mais empregos em outra área. Então, a IA generativa vai substituir uma série de profissionais, mas muito mais do que isso, vai dar poder. A Agência Nacional de Saúde inglesa já validou como que os médicos e o corpo de medicina usa a IA generativa, o ChatGPT, o Midjourney, todas as outras que tem, são mais de 1.000 ferramentas para ajudar na medicina. Isso vai acontecer na engenharia, vai acontecer com os professores. Então, eu não acredito muito no desemprego tecnológico. Ele vai ter uma ruptura, mas quem souber, quem vier aqui para estudar com vocês, quem estiver estudando toda a vida, vai sempre ter empregabilidade. Eu acredito que, para mim, é um choque você falando que há muito tempo já se discute isso, desde a década de 80, os algoritmos generativos foram criados, porque foi muito rápido pro público comum, assim. Em questão de 3 meses, saímos do zero, que eu não conhecia nenhuma ferramenta como essa. Hoje eu uso o ChatGPT todo dia e cara, eu recebo toda hora e-mails, correntes de internet, de WhatsApp, falando, olha aqui, 10 IAs que você pode usar. Cara, como que isso foi rápido, né? Essa popularidade fora dos laboratórios e fora da academia como um todo, né? E isso que pegou todos de surpresa, até nós, porque a gente não imaginava, porque você tinha uma empresa investida pelo Google em Londres, né? E tem um livro muito bacana que chama Os Arquitetos da Inteligência, a verdadeira história da inteligência artificial, que fala, e todo mundo achava que ia sair dessa empresa que chama DeepMind. Essa DeepMind ficou muito famosa, que ela ganhou de um campeão mundial de um jogo que é parecido com, que chama Go, que é um jogo muito popular na Ásia. E ele é muito mais difícil do que o jogo de xadrez. E todo mundo achava que era a DeepMind. O OpenAI, você já falava dela, mas não era tanto esse... E, de repente, eles deram um checkmate. Isso sempre aconteceu. Aconteceu com a história do Google, aconteceu com a Microsoft. Eles se anteciparam e falaram assim, não, o mundo não está preparado? Não tem problema, vamos colocar à disposição de todos. Então, você está vendo coisas interessantes. Estão se discutindo, né, de uma foto feita do Papa, né, o líder da Igreja Católica, ele todo de Balenciaga. E aí as pessoas, nossa, que absurdo o Papa ver, mas essa foto não é verdadeira. Aí fizeram uma foto do CEO da Tesla e da CEO da GM também debatendo sobre juntos, namorando, mas eles não são namorados, muito pelo contrário. Então, assim, a gente está vivendo um mundo de deepfake fantástico e de novas oportunidades. Se a gente for somar o que está vindo aí, nós colocamos a IA generativa, quando eu falo nós, é o que está por trás desse pensamento, né? A gente está falando da Web 3. Então, né, só para quem está nos falando, a Web 1.0 foi a ARPANET, depois conectar as academias
que são chamadas academias, né, de ponta americana. Depois a Web 2.0, que a gente chamou de a democracia das mídias sociais. E agora essa Web 3 vem com blockchain, inteligência artificial, criptos, muito conceito de NFT, muito conceito de metaverso, né? Então ela faz parte só de uma grande mudança mundial que está acontecendo. No metaverso, por exemplo, as pessoas perderam um pouco a palavra agora. Mas se você olhar metaverso na indústria, é algo fantástico. Aqui no Brasil já tem 3 empresas que usam metaverso industrial, que elas ficam 98% do tempo apagada. Aqui no Brasil, fui nessas fábricas, apagado, porque os gestores, os engenheiros estão a quilômetros de distância. E já eles já poderiam estar em outros países. Percebe o que a gente está vivendo de mudança? É interessante, né, cara? Porque eu paro pra pensar, né? Às vezes eu fico lembrando de quando surgiu os primeiros mecanismos de busca, né? Porque eu me lembro que, poxa, na escola era inteligente aquele que sabia decorar todas as capitais, todos os estados, todo... Cara, você tinha um tipo de informação que você tinha que saber, né? De um dia para outro as escolas pararam de falar, poxa, isso não precisa mais, tá na internet, capital do, sei lá, Ceará. Mais ou menos, né? Porque as escolas ainda o ensinam. Minha filha tá fazendo prova hoje de capitais do Brasil. Juro por Deus. Tava ontem verificando. Paraíba, a pessoa. Tava ontem estudando com ela. Porque ainda é um modelo tradicional de educação. Ainda tá vigente. Mas esse modelo, ele tem data para acabar. O conceito de espaço concreto e tempo cronometrado não vai caber mais. Se a gente pegar a geração... Quantos anos tem sua filhinha? Tem 10 anos. Essa geração, por exemplo, que está até abaixo da Z, não me lembro agora qual é a geração, ela já tem 17 vezes mais informação do que a nossa geração da década de 70, 80 e 90. O professor e a escola vai ser o grande maestro de estudo. Então, pedir para a criança decorar a capital do Amapá, ela não vai usar, a gente vai ter que desenvolver outras habilidades. Aí, só sobre essa nova era, a universidade, né, que é secular de Tóquio, ela abriu seus cursos no metaverso. Só que ela falou, em vez de eu ensinar engenharia, medicina, eu vou ensinar as habilidades humanas, o soft skill que tanto se fala. Então ela está ensinando sobre criatividade, curiosidade, né? Pensamento. Ela está ensinando sobre equilíbrio emocional, que é o que mais está faltando para gerações mais novas. Todos, né? Todo mundo, os botões e as mentes sofreram muito na pandemia, né? Mas... você vai ter que ensinar as pessoas sobre esses conceitos, porque o low-code está aí. Então a escola nunca foi tão importante, né? O espaço para as pessoas também se encontrarem, mas não aquele conceito da aula 6x6. Matemática tem que ensinar com poesia. Exato. Não, e genial. E o mais bacana que eu paro para pensar é que a forma de perguntar, a partir do momento que você usa essas tecnologias de inteligência artificial, mudou completamente, né? Onde você antes ia lá e colocava... tá bom, sei lá, quais são as forças de Porter? Colocava lá, tava um artigo lá, uma imagem, a gravura, você sabia, daqui para lá, pronto, tá pronto. Agora, existe todo um conceito de falar, tá bom, para que você quer, para onde você vai, como você constrói, você vai construindo a informação de acordo com o seu perfil, sabe? Eu vejo que a gente está numa pegada muito forte de reaprender a navegar na internet, né? Reaprender a procurar, né? Reaprender a procurar. A perguntar. Eu adoro tecnologia e eu vejo, sei lá, no iPhone, se você pegar as últimas versões do iOS, imagino que no mundo Android seja assim também, mas as grandes inovações que a gente vê de tecnologia que a Apple, o Google vem trazendo, são todas baseadas em inteligência artificial, né? Então é o cancelamento de ruído e tal. Esse cancelamento de ruído nada mais é do que um algoritmo que isola o ruído fora daquele, então é uma inteligência artificial. Tratamento de fotografia embarcado. E tal. Então são todas, você já vê que há muito tempo as últimas atualizações são todas baseadas nesse conceito. É que o ChatGPT de fato trouxe uma bomba aí para substituir um monte de coisa. É que o ChatGPT, ele tá substituindo a essência de como a gente buscava as coisas na rede, né? Porque antes você perguntava assim, o que né, a Live University faz? Aí vinha lá vários resultados. Agora ela fala assim, não, a Live University faz isso, foi fundado por vocês, ele conta a história, né? Isso tem problemas, tem coisas bacanas, a gente mudou a forma como pesquisar. Então tem que mudar a forma como pergunta. São tempos fantásticos, mas o que é mais interessante, eu gosto muito da história de tudo, né? Quando você vai entender essa história da inteligência artificial, no Vale do Silício, as pessoas entenderam um pouco isso, mas
tudo começa quando se encontra os techs e os hippies. Isso é muito claro, que aí cria essa cultura hacker. Então era um pessoal que era muito tecnológico, que estava ali estudando nas universidades de ponta, e de repente veio os hippies, que até eram doutores em ciências exatas e tal, mas falavam assim, vamos tentar fazer uma inteligência artificial para ver se tem vida fora do planeta Terra? Então o que está vindo por aí, pessoal, é muito maior do que a gente imagina. Não tem nada a ver com tecnologia, tem que a ver com final de aldeia global e começo de aldeia cósmica. Nossa, que maluco, hein, Scu? E o Scu que não acredita em chatbot, hein, cara? Você vê chegar nesse ponto. Foi obrigado a... Agora, Gil, você contando sua trajetória, sempre foi uma pessoa ligada na vanguarda, ligado nas últimas tecnologias e no futuro. E você sempre conviveu com os céticos, como eu acho que dos sócios aqui eu sou um dos mais céticos. Como ter que lidar com a maioria das pessoas dizendo, não, isso não vai para lugar nenhum, o exemplo que você deu, o jornal vai continuar impresso. Como é viver uma vida inteira lidando com essas pessoas, tentando convencer, tentando abrir os olhos da sociedade como um todo com relação às implicações que as novas tecnologias vão trazer, sendo que a sociedade está repleta de gente como eu, que fala que não vai dar certo. Que não vai dar certo antes de dar. Eu acho que assim, antes de responder, é importante falar assim, a gente precisa de todo mundo. Criou-se um conceito no mundo que todo mundo tinha que ser inovador. Isso é um grande erro. A gente precisa dos céticos, precisa dos cartesianos, precisa dos financistas. A gente precisa de todos. Se todo mundo for inovador, a gente dá um nó nesse mundo aqui. O mundo não vai conseguir ir para frente. Então, Legal. é importante todas as pessoas. Mas eu acho que assim, sobre os céticos, eu acho que eles são muito importantes para o meu trabalho, que é pensar futuro. Eu faço parte de 2 federações de estudos do futuro, né? Não existe futurismo. Futurismo é uma palavra complexa porque ela denota uma área de arte que era ligada a Mussolini. Então ela pensava no mundo que ia implodir. Né? Você fala de estudos do futuro, a Federação Mundial de Estudos do Futuro. Então a gente pensa futuro com dados. Antigamente você não tinha tantos dados, agora você consegue entender o que vai acontecer com o mundo olhando todas as ciências. E aí o que está acontecendo no mundo hoje é que assim, os céticos são muito importantes. O que a gente tem que combater é o que a gente chama de progressofobia. Se você pegar para todas as pessoas no mundo, a grande maioria, né? Não todas não, mas a grande maioria, elas estão muito satisfeitas com a sua vida individual. Perfeito. Se ela fala assim, em relação aos meus antepassados, minha vida é melhor. Mesmo que ela esteja numa classe emergente, ela fala, minha vida é melhor, eu tenho condições hoje de viajar, eu posso pagar em 10 vezes no cartão, vou me esforçar, vou ficar com uma dívida, mas eu vou conseguir, né? Agora, se você pergunta assim, o coletivo? Não, o coletivo tá ruim. O coletivo, isso a grande maioria fala assim, o coletivo tá pior. O mundo vai. Então, se a gente pegar dados do mundo, 98% deles estão extremamente positivos. Se a gente pegar dados de meio ambiente, de perspectiva de vida, de riqueza das pessoas. Se você pegar uma pessoa hoje que até a gente é chamado, tem um nome na economia, né, que são que seriam as pessoas que estão muito trabalham, mas assim, a pessoa não tem tempo nem para dormir, não sobra um centavo no final chama precariados. Essa pessoa também, ela fala assim, não, mas eu tenho um momento no meu sábado e domingo que eu consigo fazer algo. Né? Então a gente vai ter que entender esse mundo de que ele está muito melhor, só que a gente está vivendo desafios como nunca visto, sobre trabalho, sobre educação, sobre valores, e aí volta numa área de estudos do futuro que chama os 3 S's do estudos do futuro, que é Science, Society e Spirituality. Quando você junta isso, a tecnologia só vira o palco. E aí a gente está... um mundo fabuloso, pessoal. É mesmo? E você está lançando um novo livro, né, Gil? Já lancei, já está entre os mais vendidos do Brasil, Pensando o Impensável, como sobreviver a um presente caótico e se preparar para um futuro promissor. Deixa eu mostrar ali na câmera. Ó, qual? Essa daqui? Tá no take aqui, tá aqui, mas a mágica aí da edição da Juliana vai colocar a fotinho dele aqui, a gente vai colocar o link aqui na descrição. E conta um pouco, o que você conta no livro, quais são os insights que você traz de forma bacana aqui? Assim, no dia... Eu estava em cima de um palco num evento bem bacana, no dia 14 de março, numa sexta-feira. E eu já sabia que poderia ter uma pandemia, já estava falando muito sobre isso, mas ninguém sabia exatamente o que era uma pandemia. 14 de março de 2019. 2020. 2020. Véspera de fechar. Era uma sexta-feira. E aí eu estava em cima do palco, aí uma pessoa pegou e eu tinha acabado de entrar, estava falando há 10 minutos, uma pessoa falando assim... Começou a fazer sinais de acaba. Eu falei, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu falei o nome da empresa errada? Não é possível. E aí,
ela fez umas 3 vezes o sinal, né? Eu pedi licença pra plateia, fui lá. Ela falou assim, Gil, tem que acabar agora, porque veio uma ordem de Nova York, tá começando uma pandemia, a gente tem que fazer todo mundo voltar para suas casas. E aquilo eu falei, puxa, foi muito chocante aquilo, né? Aí no dia 17 de março, eu não sei se vocês lembram que era uma segunda-feira, o governo falou, pandemia no Brasil. Todo mundo que estava em escritório, você fecha o escritório. E aquilo foi impactante, né? Pô, eu viajava todo dia, avião todo dia, agenda lotada, e de repente eu falei, puxa, eu preciso olhar para dentro. E aí eu comecei a reparar assim, qual foi a primeira grande reforma? As pessoas começaram a reformar o fundo das suas reuniões, né? Que era a parede. A parede estava ali rachada, não tinha um quadro legal. Depois as pessoas começaram a reformar as suas relações. Pessoas se separaram, outras casaram, tiveram filhos, mudaram de emprego. Aconteceu tanta coisa, se você for pensar. Pô, esses 2 anos parece que foram 10. E aí e eu comecei a falar com a comunidade que era fora do Brasil de futuro. A gente começou a falar sobre esse mundo invisível, né? E a gente então esse livro ele fala sobre o que está vindo por aí que já não é mais futuro, ele já está acontecendo. Se você pegar as 5 áreas que são as áreas mais importantes de geração de emprego, que é o Green Tech, o Digital Tech, enfim, são 5 áreas. Aqui no Brasil você teria 20 milhões de empregos agora. De pegar um exemplo, um hospital muito famoso, ele está com 5 vagas abertas há muito tempo para pessoas que são especialistas em impressão de líquido de metal para órgãos humanos, né? E aí, por enquanto são de braços, mas já vai ser de coração, já está muito próximo isso. Então, só que eles estão trazendo essas pessoas de outros países, porque não teve a capacitação aqui. Então, se a gente capacitar, a gente estaria se a vida fosse simples, você estaria com desemprego zero. Porque você tem 20 milhões de empregos que não... E você teria, tecnicamente, né, 9 milhões de desempregados, mas a vida não é tão simples assim, porque você precisa de alta capacitação de um lado. Então, ele fala sobre... alto valor agregado. ele fala sobre essas novas rupturas ele repensa, e não é que eu sou contra, mas a democracia ela tá sendo repensada, porque ela não se preparou para essa ruptura da nova era. Esse conceito, tudo que é intermediário tá sendo tirado, né? Primeiro os taxistas, depois vai ser os bancos, depois até políticos. Então a gente vai ter que discutir esse conceito. Ele fala muito dessa economia do EA Economy, a economia da inteligência artificial. Não é um termo do livro, ele é um termo discutido nas reuniões do Banco Central, do Banco Mundial. Fala sobre a sociedade 5.0, que é um termo apresentado no G20 sobre a sociedade da imaginação e do equilíbrio entre seres humanos e máquinas. E no final ele traz um conceito sobre a nossa grande luta com a tecnologia, com tudo que a gente tem, sobre combater as desigualdades sustentáveis. Então, ele tem... E aí, por último, do livro, uma coisa legal, quando eu estava lá em Stanford, eu conheci o guardanapo que fez o Uber. Vocês conhecem a história do guardanapo do Uber? Não. Os 2 fundadores era o PayPal ou era o outro? Enfim, era um dos meios de pagamento. Acho que era o PayPal. Tinham vendido a empresa, já estavam muito ricos. E aí eles, de repente, foram para uma festa de Ano Novo em 99 para 2000. Em 99 para 2000 era o bug do milênio, lembra? Que tudo ia parar, o mundo ia acabar. E aí não tinha transporte público em Nova York, eles tinham que ir para outro lugar. Pouquíssimos táxis. E aí eles viraram um taxista que era amigo e falaram assim, ó, você vai levar a gente na festa a tal horário e buscar a tal horário. Ele falou assim, ó, só que eu quero $1.000. Era uma viagem de $250. Eles até toparam, foram pra festa, mas depois eles sentaram num café e fizeram o guardanapo que faz o Uber. E o guardanapo tá aqui dentro, é fantástico. O que mostra aquilo? Que nosso começo, né, vocês estavam lá também no começo dessa internet brasileira, era muito mais ideia, era o almoço, era vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa... E esse mundo tá voltando, né, com mais complexidade, mas os guardanapos ainda continuam em dia para ideias novas. E eu acho que o grande insight que a gente traz quando a gente pensa no guardanapo é valorizar os pequenos começos, né? Eu acho que é a partir daí que a gente começa a construir e entender que a partir dessa consistência a gente pode criar algo de fato relevante e importante e que possa trazer um impacto bacana. Legal, bacana. Gil, eu entendi a questão do progressofobia, acho que eu não sou um desses caras não, sou só um sétimo. Mas o que fazer bem de maneira pragmática, assim? O que o profissional de hoje, que está lá trabalhando, preocupado com o seu futuro, preocupado com essas alterações, deve fazer de concreto com relação a temas de futuro? Porque existem os alarmistas, né? Tudo vai acabar, nós estamos perdidos, etc. Só que de maneira prática,
que eu faço amanhã? Eu tenho que ficar sempre de olho para estar na vanguarda junto, eu tenho que estudar exatamente temas conexos à futurologia, alguma coisa assim, eu tenho que reagir rápido quando uma nova tecnologia surge para não ficar para trás. O que eu mudo na minha vida com relação a tudo isso que se fala? Vou falar de empresas e de pessoas depois, tá? Tá bom? Antes você investia em empresas que tinham a eficiência financeira e a eficiência produtiva muito bem feita. Então você tinha um bom CFO, um bom C-level de fábrica, de indústria, e aí de repente veio a tecnologia, você criou os CTOs, os CIOs, mas agora para as empresas elas também têm que ter um terceiro ponto, que não é só a eficiência financeira e não é só a eficiência produtiva, é a eficiência também da inovação. E aí a gente tem que desmistificar a inovação, porque a inovação é muito complexa e aí, de repente, tudo virou inovação. Virou o travesseiro da NASA. Aí eu estava lá na NASA e perguntei para a pessoa, vocês fizeram um travesseiro? Não fizemos, mas aqui no Brasil vende o travesseiro da NASA e tal. Caramba. E O astronauta é o garoto de propaganda, né? O povo. E aí, É verdade. a gente tem que entender a inovação de uma forma não tão simplista, ela é muito mais complexa, né? Agora, como pessoas, todo dia a gente tem que fazer a gestão do presente, não tem jeito, nosso dia a dia ele é muito pesado, de todo mundo, né? Você tem o dia a dia de cuidar da sua família, de você, do seu trabalho, das suas metas, então a gente não está esquecendo o quarto do ano fiscal, o seu dia a dia, né? Mas todo dia você tem que fazer a sua gestão da mudança, a sua mudança mais difícil é a sua própria, e essa mudança ela é muito dolorida, ninguém quer mudar. Mudar exige uma série de fatos, Sim. E as pessoas estão fazendo pouco isso. E o terceiro ponto é você fazer a gestão do futuro. Tá se separando um pouquinho de tempo só para ler algum livro bacana ou para assistir uma aula de um professor de vocês que fala coisas bacanas? Tá se separando um pouquinho de tempo ou a gente está vivendo o que a gente chama de nanotédios? Nanotédios são conceitos que nós temos em média, deve ter aumentado, mas a última vez que eu vi, 120 nanotédios por dia. Que é assim, estamos aqui, chega até um e-mail importante. Só que você se desconecta do nosso bate-papo e olha para o seu celular para ver aquele e-mail de um cliente importante, que é importante. Só que a sua mente não foi treinada para isso. Ela tem tempos para entender o que você estava fazendo e o que você ia fazer. Entendi. E em média, 50 segundos para ela se desconectar do que ela estava fazendo aqui para fazer o que vai fazer ali. Calcula isso em 120 vezes por dia, mais o que a gente perde passando o dedo para cima. A gente está ficando sem tempo para nada, só para ficar sendo levado por Pelos nanotédios. pelos nanotédios. Então, o que eu posso dizer, assim, não tem receita de bolo, mas duas coisas que eu posso deixar. Estude sempre. Faça os cursos da Live Invest, faça outros cursos, façam cursos que você não vai tão aplicar para hoje, não precisa ser tão utilitarista, né? E pode ser coisas curtas, pode ser coisas diferentes. E não tenha medo de pensar o futuro. Qual que é o ponto? A grande maioria das pessoas está fazendo a gestão do ai meu Deus, isso é para ontem. Então ela não está tendo tempo nem para fazer a gestão do presente, nem para fazer a gestão do futuro, nem para fazer a gestão da mudança. E aí já falamos do chat GPT e da IA generativa, né? E uma coisa que eu percebo muito é que, de fato, a gente tem as tecnologias vão vir cada vez mais pensando em facilitar a nossa vida, deixar o processo mais rápido, eficiente, de alguma forma tal. Por outro lado, a gente tem que entender que a gente tem que trazer o nosso tempero para aquele conteúdo que a gente está produzindo, sabe? Está produzindo um texto, um artigo, você colocar lá no ChatGPT, pegar aquele texto, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, nitidamente vai ficar com uma cara, tudo bem, cada vez mais o robô ele traz sentimentos, ele traz personalidade para o texto e tal, mas entender que a sua cara, eu acho que ele pode ajudar muito numa velocidade de uma pesquisa das informações, reunir o dado de uma forma estruturada, mas eu acho que a pessoa que entender que ele vai ter que trazer ali o tempero dele para aquele conteúdo e conectar o raciocínio da forma correta, eu acho que essa pessoa que vai, de fato, estar à frente e continuar liderando e não vai perder o emprego, que a gente está falando, para um robô, sabe? Eu acho que a pessoa que já fazia o conteúdo robotizado, nitidamente ela está sob risco, né? De novo, as pessoas elas têm que ser, cada uma delas, relevantes. Você tem que escolher dois caminhos nesse mundo de IA. Ou você é protagonista ou você é levado pela onda. Infelizmente, a grande maioria das pessoas está sendo levado pela onda, por uma série de motivos que não é culpa só delas. Mas eu acho que assim, nossos alunos, as pessoas que estão em volta da nossa comunidade, têm que ser protagonista. E assumir o protagonismo dá medo, né? A maioria das pessoas não foram ensinadas a isso.
né? Elas foram ensinadas para ter uma... E assim, pontos que a gente tem que ver como mundo. A classe média está acabando no mundo, aquela classe média que a gente conhece pós-Segunda Guerra Mundial. Ou a pessoa é história de vez, ou ela fica ali numa coisa que ela quase está trocando o tempo e a vida dela. Então, assim, é o protagonismo de você fazer coisas diferentes, de você... Vocês são vocês são exemplos, né, do que vocês fizeram lá atrás, quando tudo isso começou, né, quantas vezes eu escutei lá em 2001, 2002, vocês são malucos, a internet não é nada, vai passar. Eu escutei tantas vezes isso e a gente... Então é importante insistir. E é o que você falou, é o celebrar o começo, é celebrar o pequeno, é o passo a passo. Eu acho que a gente está muito imediatista, a gente já quer rapidamente já ter uma empresa que vale bilhões e vai vender e vai... Seria bom se fosse assim. Mas não é assim, né? Não é assim. Uma pergunta que eu vejo quando a gente começa a ver o mundo mudando de uma forma tão rápida, né? Parece que não, mas recentemente o iPhone fez 10 anos, né? A gente tá na versão 14 aqui, então 14 anos de iPhone, né? Para pensar que não existia... O smartphone era uma coisa meio impensável, né? A gente tinha aqueles Nokia e tal, mas em 10 anos teve uma transformação muito grande, né? Eu fico pensando, sei lá, por exemplo, a filha do Scully deu um exemplo aqui de 10 anos. Será que ela vai precisar ter carro ou dirigir? Você acha que a gente vai para um mundo onde a gente vai ter uma aceleração ainda maior do uso de inteligências, tecnologias e tudo mais, e a coisa vai ficar exponenciando ao ponto de, no mundo Jetsons lá, sabe, tudo voando, tudo aqui tão rápido assim? Você vê dessa questão? Como é que você está vendo, estudando tanto, olhando para o futuro, quando que vai chegar as coisas, sei lá, te vê da Tesla, que tem um loop, um túnel que já sai tudo conectado, parece tudo tão sonho, né, cara? Os sonhos já estão acontecendo. Eu acho que a filhinha dele, na verdade, ele vai ter que se preparar como pai, que talvez ela não vai morar em outro país, ela vai morar em outro planeta. Nossa, o esposa não quer que ele saia de São Caetano. Não vai. Fazer intercâmbio em Marte de jeito nenhum. Vamos pegar um dado interessante sobre mundo. E na década de 60, uma das pessoas da família Hilton, né, dona da rede de hotéis Hilton, disse assim, brevemente, né, daqui a um tempo, nós teremos um hotel no espaço. E aquilo foi uma hecatombe, muita gente começou a investir nas ações da rede hoteleira Hilton e tal, mas as pessoas não entenderam que ele falou muito de futuro. Pois bem, o futuro chegou, como diz o professor, só está mal distribuído, e o Hilton acabou de assinar todo um contrato, desde o ano passado está construindo com duas gigantes de turismo espacial, né, gigantes de engenharia, e em 2027 vai ter a inauguração de um hotel que vai ter 300 turistas espaciais, a grande maioria vai ser atendida por robôs, e 2027 é logo ali. Não sei, mas acho que talvez a formatura da Live Universe vai ser em 2029 lá, né? Então, você já está vendo esse mundo acontecendo, que é essa beleza perturbadora da inovação, né? Até ano retrasado, você não tinha autorização de nenhum carro dirigir de forma 100% autônoma para ser carro de transporte de aplicativo. No ano passado começou, e quando você vê os vídeos das pessoas pedindo pelo celular, pelo smartphone, por um aplicativo, um carro, quando chega sem ninguém no volante, as pessoas se assustam, entram, mas... Risco não entra. Eu entrei num carro desse, você fica ali o volante na sua frente, né, dirigindo sozinho, você fala, será que ele vai fazer a curva agora? É quase que você tá no carrinho bate-bate do Play Center. Você pediu, sei lá, uma espécie de um Uber ou Lyft? Isso foi nos Estados Unidos? Você pede o Uber em São Francisco e chega totalmente autônomo. Tem até os vídeos aí, se vocês quiserem eu deixo com vocês, é fantástico isso. Só que assim, olha só que bacana. O motorista, primeiro, né, foram anos de teste. Primeiro ele saiu de trás do volante e foi pro passageiro. E agora cada motorista, não chama mais motorista, ele chama agente de segurança de carros autônomos. E eles comandam 40 carros, cada um deles. Numa sala como se fosse uma sala de comando de avião. E ele ganha 7 vezes mais do que o motorista de aplicativo. Qual a nossa equação que é complexa? Como a gente ajuda essas pessoas que eram que tinham uma parte da renda vindo de motorista de aplicativo para se tornar uma... vamos pegar... falei no meu programa da Record News esse sábado. Uma senhora aposentada caminhoneira, né? Ela teve que aposentar por causa da coluna, porque ela dirigiu durante décadas caminhões e tal, e a idade vem, né? E
E agora ela foi convidada por uma empresa da Noruega para ser a primeira pilota de caminhões autônomos, porque já está tudo regulamentado em alguns países da Europa. E ela falou, poxa, isso é fantástico, porque é legal você estar na estrada, mas também, na minha idade, eu preciso ter uma cadeira confortável. Nossa, faz home office do caminhoneiro. Eu preciso saber que eu vou dormir na minha cama, né? Porque, enfim, poxa, eu cheguei nos 50 anos e eu gosto de festa, mas hoje você sai, volta um pouco mais tarde, parece que você pegou dengue no dia seguinte, né? Então você precisa desse conceito de às vezes ter um pouco mais de conforto. Olha que bacana esse novo mundo, novos salários, novos empregos, né? Agora, o que a gente faz com milhões de caminhoneiros pelo mundo? Tá entre as 5 mais profissões que mais empregam no Brasil, no mundo inteiro, tá assim. Então, tem essa equação que ela é difícil, porque sempre aconteceu em qualquer mudança de revolução industrial, só que ela era mais demorada, e agora ela é muito curta, ela é muito rápida. Então, voltando, eu tergiversei, mas... Brutal, né, cara? Você imaginar que um caminhoneiro remotamente dirigindo um caminhão na estrada, tá? É muito louco pensar. Elétrico. Elétrico, uma energia limpa, mais barata, é muito louco, né? E já está acontecendo, não é que é futuro, está aqui. E se quiser essa discussão, temos uma fábrica aqui de caminhões que, eu conversando com o CEO deles, ele falou, viu, os caminhões estão 100% autônomos. Como que? Eu dirigi um carro autônomo aqui em São Paulo, na Paulista, é complexo, porque quando passa o motoboy, ele é cheio de sensores, ele começa... E aí, qual que é a reação? Você pega no volante. Quando você pega no volante, você é o dono do carro novamente. Se você tirar um botão, ele começa a dirigir sozinho. Então já está entre nós, só que vai ter que regulamentar, vai ter que entender o impacto não só da tecnologia, mas como ele é social. Eu acho interessante como a gente se acostuma e como a tecnologia traz um efeito de transformação nas nossas vidas muito rápido, né? Ano passado, nessa época do ano, eu fui para Boston, eu corri a maratona de Boston, e lá eu aluguei um carro, e era um carro que tinha direção autônoma. E foi muito legal, porque, sei lá, eu ia de uma estrada para outra, apertava um botão, cara, curva para lá, para cá, tal, e fazendo tal. Quando eu cheguei aqui no Brasil e peguei meu carro de novo, cara, parecia que eu tava na idade da pedra, bicho. Falei, caramba, cara, eu tô muito perto, tá? Porque, sei lá, e olha que eu fiquei 10 dias com o carro, você se acostuma muito rápido, né? Então é impressionante como, sei lá, você teve a vida toda sem aquilo, de repente num período de 10 dias que você usou, cara, você se acostuma aquilo num grau e transforma a nossa vida de verdade, né? Então acho que é impressionante a gente entender que, cara, essas tecnologias estão vindo e rapidamente vão chegar e vai virar uma enxurrada na sua empresa, da forma com que você faz os seus processos ali, vão ser totalmente transformados, né? Eu fui para Dubai e fui visitar as fazendas verticais deles. São quase 450 andares se você somar todos os prédios. É genial aquilo. Aí volta um pouquinho sobre o pensar futuro. O Emirados Árabes Unidos completou no ano passado 50 anos. Como foi ali o conceito? Os ingleses falaram para eles assim, os britânicos, olha, nós não vamos te dar mais proteção, vocês faz parte do Commonwealth, mas vocês têm que ser independentes. Esqueçam do conceito do Império Britânico. E aí, 8 ou 9, agora não me lembro, né, regiões ali, Dubai, enfim, se reuniram e falaram assim, numa reunião no deserto, falaram assim, o que a gente vai ser no futuro? Contrataram uma empresa de estudos do futuro, inglesa, e eles falaram assim, olha, Dubai está a 4 horas de mais de 70% de toda a população do mundo em 2020. Né? Você pegar a China, a Índia, está a 4 horas. Europa, vamos criar aqui o aeroporto central. Já há 12 anos bate Hills. Aí lá eles falam assim, nós vamos ter tecnologia que não vai precisar fazer a fazenda vertical, a horizontal. Mesmo porque não tem como fazer aqui em Dubai, porque é um deserto. Vai ter tecnologia para fazenda totalmente vertical. Puxa, você vai para Dubai, eu fui agora no passado e há 10 anos atrás. Em 10 anos parece que é outro mundo. Mas é o quê? Esse pensamento de futuro. Então aquilo que você disse é importante. Pensar futuro é muito melhor do que pensar a inovação. Porque a inovação sempre você vai estar olhando para o retrovisor. A inovação é algo que está incubado, que alguém já trouxe, que alguém já falou. Agora, pensar futuro independe de tecnologia. Ele traz o conceito de como vai ser o nosso mundo futuro. Qual vai ser o mundo para suas filhas, para as filhas de quem está nos escutando, para os filhos? Qual vai ser o nosso conceito de trabalho? Né? E aí, o que é importante nisso? Eu gosto da história porque eu acho que a gente tem que aprender. Presidente Roosevelt, americano, no segundo mandato, ele tinha ali o lab, o laboratório de inovação da Bells, que foi o lugar que mais se criou patente no mundo. E era assim, era um monte de doutor,
só que criava patente, mas não conseguia aplicar no mundo real. E aí, tanto é que, né, o Bell Labs depois mudou, mas ele quase quebrou porque não dava nenhum lucro. Isso é o conceito, né, do capitalismo americano. E aí o que se falou? Não, a gente não precisa ficar se preocupando só com a inovação, a gente tem que pensar futuro. E aí o presidente Roosevelt criou uma cadeira de estudos do futuro que pensa, que está no Pentágono, independe se vai ganhar democrata ou republicano, ele pensa futuro. Por isso que é difícil bater eles nos últimos tempos. Aí quem faz isso nos anos 70 na crise do petróleo? A Shell. Né? Depois você tem a Siemens, aí você tem a China na década depois do massacre da Paz Celestial, em 89. Então, pensar futuro é muito mais do que... E eu concordo, eu tive que evoluir. Eu sempre falava assim, qual é o nosso projeto de nação inovadora? Fiz muito questionamento para governos, falei muito em Brasília, mas a discussão agora é qual é o nosso projeto como nação e futuro? Porque a inovação está aí. Se vai ser criada aqui na Vila Olímpia, no Vale do Silício, não importa, na China. Agora, como a gente usa isso, entendeu? Perfeito. Gil, você tem algum conselho que você recebeu ao longo da sua carreira? Você é um cara que sempre puxa transformação digital, mas que você recebeu ao longo da sua carreira e que você guarda contigo? Algum conselho? Alguém que te deu algum insight, alguma coisa? Você falou, puta, cara, olha, carrego comigo até hoje. Os insights, eles não foram assim em palavras, foram em atitudes. Eu acho que é de uma simples atitude de gentileza, né, vai se criar realmente uma árvore, um jatobá gigante de alegria, de prosperidade, quando a gente começou a internet, claro que tinha competição, mas a gente sempre pensava em algo que era assim, para todos, ou era de todo mundo ou não era de ninguém. Então eu acho que a gente tem que voltar a ter esse pouco de pensamento claro, a gente tem que criar nossas empresas, prosperar, mas entender que existe aí uma caminhada de pensar o coletivo, de pensar o conjunto. Vou pegar um professor, colega, que ele tem uma frase muito forte, não é minha, já até disseram que era minha, mas não é, que ele diz assim, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E aí eu acho que a gente tem que acreditar nisso, eu acho que o que eu posso deixar de insight é faça seu caminho, né? Não fique invejando os outros, ou pense que tem um mundo diferente aí que a física quântica está fazendo de você. É como aquele quadro que está atrás de vocês. Tem um caminho que ele é difícil de percorrer, mas ele é fantástico. Se você não ficar nesses véus do que é o pior do ser humano, a mesquinhez, a fazer algo para ter algo de volta, eu acho que o fazer a política no sentido positivo dos seres humanos, dos gregos, né? A gente se conhece há 25 anos e a gente não se via há 25 anos, mas a gente tinha boas, digamos assim, referências um do outro. Isso é a diferença. Eu vejo as pessoas brigando muito. Hora briga por política, hora briga por futebol, hora briga porque biscoito ou bolacha. E no final, não importa essas brigas, importa qual vai ser a caminhada. E você vai encontrar as pessoas. Você já respondeu a minha próxima pergunta, que ia ser uma frase que você tem que tinha, você já respondeu. E eu acho uma coisa que foi genial ao longo dessa construção do mundo da internet no Brasil, sabe? O senso de colaboração e de construção de que precisamos construir algo bacana e colaborar com informação foi sempre muito válido, né? Porque os eventos, as ações, os encontros, agora uma série de livros publicados e tal, mas a comunidade foi muito unida, né? Eu acho que foi algo muito bacana no Brasil que a gente construiu, e quando você olha o mercado de internet, acho que foi à frente de diversos outros mercados, assim, onde existia uma competição muito maior. Eu me lembro quando eu ia dar aula fora do nosso circuito no começo do mundo digital, e eu sempre falei muito da palavra colaboração. E as pessoas falam assim, não, mas colaborar, né? É difícil. Todo mundo fala hoje de cocriação, de colaboração, mas até hoje é difícil na empresa. As empresas ainda estão em silos. Os silos de quem vai ser o próximo CEO, o silo de quem vai ser o próximo... E a gente tá vendo que isso tá desgastando todo mundo, tá? Não é aquela coisa, a informação é sensível. Não podemos mostrar esse dado. Não, isso aqui eu não posso mostrar. O projeto, posso mostrar um pouco, mas... Cara, isso vem cada vez mais caindo, né? Eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez no MIT, que eu escutei uma coisa que é assim, se você tiver uma grande ideia, cada dia fala para mais pessoas que você tiver. E assim, não se esqueça, você tem que fazer, porque só falar não adianta. E aqui, de repente, durante um tempo, era, não na internet, mas assim, não, guarda para você. E tem gente que morreu com a ideia e outros fizeram.
né? Então, eu acho que assim, a colaboração foi uma coisa que foi um legado dessa comunidade nossa. A gente entendeu que era colaborar, porque, é, na verdade, o que estava em jogo é assim, é, as outras indústrias estavam contra nós. Pensa bem. Quando saía nos jornais ou na televisão, era assim, o e-commerce, lembra as primeiras notícias de e-commerce? Tem até hoje esses recortes guardados digital. Era assim, e-commerce tem não sei quantos mil reais de fraude. Mas, Não era mas, só isso. mas tem fraude no cheque devolvido, tinha fraude no... Não era? Mas a notícia que saía à noite era... É, uma pessoa caiu no golpe, não sei do que. Não, a quantidade de esforço que foi desprendido para falar que o cartão de crédito é seguro, que os meios de pagamento, lembra como falavam que, não, vão roubar o cartão, vão clonar. Cara, era toda hora isso, né? Era impressionante. E era uma coisa que, assim, até as pessoas que trabalhavam no meio dessa história, tinha muita gente que não acreditava. Tinha uma diretora de e-commerce, ela é muito minha amiga, não vou falar nome por questões. E ela falou assim, poxa, Gil, eu demorei quase 2 anos para fazer uma compra no e-commerce. Mas ela era diretora do e-commerce. Eu falei, você não tá fazendo nenhum fazer no seu site. Hoje ela deve estar comprando tudo, mas assim, porque era muita mídia contra, né, a gente era os rebeldes, chegou o pessoal que é mais ou menos o que está acontecendo com o pessoal de inovação. Chegou o pessoal de inovação, todo mundo vestido assim num dress code desse com camisa da SXSW. A gente tem o Lílio, né, que bateu um abraço pro Lílio aí, da DHL. Ele é um cara maluco com inovação, né, cara? Um cara que você fala com ele ali, 5 minutos de bate-papo, a mente explode, né? O Lílio é fantástico, mas ele tem um papel ali na DHL difícil, né? Porque, imagina, você tem uma estrutura centenária, né? E de repente você fala, vamos mudar. E eu acho que o Lílio faz isso muito bem. Ele dá a injeção certa e do tamanho certo. Porque se você chegar e ficar falando assim, que era nosso problema no começo, era, não, a internet vai mudar tudo. Eu sempre acreditei nisso. Eu falava com muita convicção, a internet vai mudar tudo. As pessoas falam assim, não, o Gil, poxa, nunca acreditei muito nessa história de signo. Vai falar assim, o Gil é aquário em aquário. Eu falo assim, não, vai mudar, pô. Pensa bem eu trabalhei no projeto de um grande supermercado. E eu falava pra eles, pensa bem no que é fazer supermercado. Deve ter gente que gosta, mas a maioria eu tenho certeza que não gosta. Você enche o carrinho dentro do supermercado, aí você esvazia ele no caixa, aí você enche de novo, depois você paga, aí depois você encheu, você vai até o carro, esvazia ele de novo e faz isso na sua casa. Pô, não é mais fácil você ter mais tempo pra ficar com quem você gosta do que ficar fazendo... É insuportável o mercado. E as pessoas, não, mas as pessoas gostam de supermercado. Não. Claro, tem uma rede de supermercados agora na Europa que ela montou um caixa para pessoas que estão numa idade mais avançada. E, por exemplo, meu pai, quando estava com 90 anos, para ele ir para o supermercado era um acontecimento do dia dele. Porque com 90 anos você não tem muito, né? Você assiste televisão, lê o jornal, tal, vai no supermercado, no banco. Aí abriu-se um caixa para pessoas acima de octogenárias. Mas aí é diferente, é comportamento humano. Agora, quem está produzindo, você fala, quero resolver tudo aqui, quero que me entregue aqui o que eu preciso, não é? Sim. Tem alguma competência que você acredita que todos deveriam dominar? Sabe, se você tivesse que escolher, assim, alguma competência, você trouxe a questão do soft skill aqui, muito claro. Mas tem alguma competência que você fala, olha, todos deveriam dominar esse aspecto? 2. Curiosidade. Todos nós somos curiosos, mas no passar da vida a gente vai esquecendo a curiosidade. A gente vai só... existe um negócio na internet, a gente tem muita coisa boa, mas tem coisas também que é o efeito túnel, né? Eu só gosto desse tipo de música, eu só ando com esse tipo de pessoas. É importante você olhar fora, é importante você Sair do seu se algoritmo. misturar, sair do seu algoritmo, sair desse efeito túnel. É importante você escutar uma música que talvez você não goste, não escute nunca mais, mas é importante você ver o que está acontecendo. Então a curiosidade eu acho que é a grande, realmente, combustível dessa nova era. E o segundo, né, 1 em cada 3, que nós 3 aqui sejamos a exceção para provar a regra, mas 1 em cada 3 no mundo está com muita dificuldade da sua saúde mental, por vários motivos, né? O roteirista do Planeta Terra fala, é melhor do que qualquer série da Netflix, né? Começa a Covid, aí tá acabando o Covid, agora começa a guerra, e aí vem os alienígenas. Pensa bem, o roteirista ele é um cara... Não, é bravo. Criativo. Criativo. Essa é a primeira competência. Quem tá assistindo é uma montanha-russa. E aí cuidar da saúde mental. É um processo e cada um vai cuidar de um jeito. Tem uns que vão correr maratona, tem outros que vão, enfim, ter filhos, tem outros que vão fazer coisas de jardinagem, entendeu? Cada um vai encontrar. Não existe receita de bolo, mas todo mundo tem que encontrar.
você tem alguma questão que durante a sua carreira inteira você achou, tô certo, e que recentemente você mudou de opinião? Você olhou e falou, era assim, o mundo é assim mesmo. Aí você agora pegou e falou, pensando bem, tem algum aspecto que você já pensou nisso? Não foi agora, mas abri muitas empresas, muita startup, eu nunca fui muito ligado no financeiro. Sempre fui a parte mais assim, terceirizando isso. E se eu pudesse dar um conselho hoje, conseguir resolver tudo, mas um dia sua conta chega. Então, você pode ser o rebelde, pode achar que você pode... não vou pagar esse imposto agora, deixa isso mais... o sistema vai deixar você subir, mas assim, nunca... por mais que você não goste dos números no sentido financeiro, você vai ter que olhar para isso. Ou ter um sócio muito bom que te ajude com isso. Eu fiz a alternativa 2. Cara aqui, ó. Porque És um maluco pra olhar os custos pra você. hoje eu tenho uma sócia que vê tudo isso na risca ali. Porque eu até me interesso, mas não adianta, eu tenho um outro pensamento. Então é o caso de você tem que ter alguém que te ajude com isso. Então, se no meu caso era muito pensar o futuro, mas eu não falo, mas tenho que cuidar aqui do que está acontecendo nesse dia a dia, do que está. Então, eu acho que esse é um aprendizado que ele é. Mas é bom, foi bom ter aprendido isso em algum momento da vida para estar mais forte. Tudo é um aprendizado. Gil, queria pra finalizar, o Mike separou um presente pra você aqui, Mike, o que você trouxe pra gente aqui? Uma garrafinha da Live University pra você. E eu queria uma indicação, Gil, de uma música. Obrigado. Aqui. Foi legal ter assistido? Vou usar muito. Então, Gil, me dá uma indicação de uma música para eu colocar na nossa playlist aqui, pro intervalo de aula, os alunos curtirem e tal, ficarem naquele momento relax, ou nem tanto. Vou colar aqui, porque é uma música que eu tô escutando muito. Vamos lá, o que você preparou pra gente? O Mike, o DJ Mike ali, DJ Mike Wata vai querer. My Kind of Love, de Lon Elsie. My Kind of Love. Qual? Deixa eu ver se é essa daqui. Tá aqui adicionada. Deixa eu ver se eu peguei a mesma. Não peguei a mesma. Leon Els. Tudo bem. Sim. Leon Els. Aqui, My Kind of Love, tá aqui. Música do seriado 13 Reasons Why. Tá aqui adicionado na nossa playlist. Gil, obrigado pelo bate-papo. Bom, com vocês. Vocês são os inovadores. Primeira Novamente, o nosso tempo voou, vai ter que ficar pro episódio 2. Novamente o livro do Gil. Pra vocês, presente. Obrigado pelo presente. Corta aqui para a câmera principal, tá aqui o livro, certo? A descrição do livro aqui pro Amazon.com estará aqui na descrição. Pensando o Impensável. Gil, quem quiser fazer um bate-papo contigo, encontra onde, meu caro? No LinkedIn, no Instagram, qual que é a plataforma que você é mais... Tô usando mais LinkedIn, Instagram, Gil Giardelli. Gil Giardelli. Por algum motivo que eu não sei qual, tenho mais de 200 mil seguidores no Pinterest. Que eu fazia muito infográfico. Então tá explicado o motivo. Então quem quiser seguidor... Mas o Instagram agora, que o Instagram virou, né, tem que... Então procure lá no Insta, Gil Giardelli, lá no Insta, lá no LinkedIn, bate-papo com o Gil, é fera, conteúdo. Só tem 2 no mundo, tem um menino italiano, que deve ter uns 13 anos, ele é Gil Giardelli 1, eu sou o Gil Giardelli. Então tem Então tá lá, estamos acompanhando o Gil aqui também. Gil, obrigado pelo bate-papo, caro. Uma honra. Forte abraço. Galera que tá acompanhando a gente, não esquece, segue, compartilha, tal, todo mundo já sabe. Forte abraço e até a próxima. Valeu!